Aqui eu estou na página do CONFAZ, que é o Conselho Nacional da Política Fazendária do Ministério da Economia, e aqui nós vamos ler o regulamento sobre essa questão aí do PIX, tá? Aqui eu estou no convênio, né, o ICMS 50 de 2022. Vamos ler o que diz aqui. Esse convênio, ele altera o convênio 134 de 2016, que é o anterior, que dispõe sobre o fornecimento de informações prestadas por instituições financeiras e de pagamento, integrantes ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB, relativas às transações com cartões de débito e crédito de loja, transferências de recursos, transações eletrônicas de sistema de pagamento instantâneo e demais instrumentos de pagamentos eletrônicos, realizada por pessoas jurídicas, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, ou pessoas físicas inscritas no cadastro da pessoa física, CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuinte de ICMS. O que isso quer dizer? Seja você, pessoa física ou jurídica, que tenha aí uma inscrição estadual, que seja contribuinte, né, que seja inscrito como contribuinte de ICMS, ou seja, possua uma inscrição ou não. Esse regulamento é para todos, né, pessoa jurídica ou física, independente de ter a inscrição estadual, tá bom? O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, na sua 184ª reunião ordinária, realizada em Belém do Pará e em Brasília, Distrito Federal, nos dias 31 de março e 7 de abril de 2022, tendo em vista o disposto da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, e no artigo 199 do Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, resolve celebrar o seguinte: cláusula primeira. O dispositivo a seguir, indicados do convênio ICMS 134 de dezembro de 2016, que é o anterior, passam a vigorar as seguintes redações. Primeiro, aqui da cláusula segunda, a emissão do comprovante de transações ou intermediação de vendas ou serviços efetuadas com cartão de débito, crédito de loja, transferência de recurso, transações eletrônicas do sistema de pagamento instantâneo e demais instrumentos de pagamento eletrônico devem estar vinculados ao documento fiscal emitido na operação ou prestação respectiva, conforme disposto na legislação pertinente. Isso significa que essas transações, seja de cartão de débito e crédito, transferências, devem estar vinculadas ao documento fiscal, ou seja, nota fiscal de venda de produtos, se você vende produto, nota fiscal de serviços para você que é um prestador. Então, se você recebe por débito e crédito transferências, você deve vincular esses recebimentos, ou seja, o valor aí que você recebe, à emissão do documento fiscal. Vai lá e emite nota fiscal. Vendeu serviços ou venda, emite nota fiscal, tá? Parágrafo 1º. O comprovante da transação impresso ou emitido por meio digital, relativo ao uso dos instrumentos de que trata este convênio, deverá conter no mínimo. Aqui, ó, vocês podem ler depois com mais calma. Aqui está falando sobre os itens, o que tem que ter no documento fiscal: CNPJ, CPF, endereço, né, identificação, né? Aqui você pode ler no parágrafo 1º, é apenas os componentes aí da emissão para a emissão do documento fiscal. Vamos ler o parágrafo 4º e 5º da cláusula 3ª. O 4º diz assim: os bancos de qualquer espécie referente às operações não relacionadas aos serviços de adquirência deverão enviar informações de que trata este convênio a partir do movimento de janeiro de 2022, conforme cronograma disposto nos incisos a seguir. Primeiro, janeiro, fevereiro e março de 2022, até o último dia do mês de abril de 2023. Ou seja, os bancos vão enviar, dentro deste cronograma que está aqui, as informações, né, a partir de 2023. Aqui, ó, no 2, por exemplo, abril, maio e junho de 2022, essas informações até o último dia do mês de maio de 2023. E assim sucessivamente, esse cronograma aqui para bancos, tá? Agora vamos mais abaixo aqui, no parágrafo 5º. Parágrafo 5º diz o seguinte: as transações realizadas via Pix deverão ser enviadas de forma retroativa. Olha só, as transações realizadas via Pix deverão ser enviadas de forma retroativa desde o início dos serviços deste meio de pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º que nós lemos aí anteriormente. É um cronograma aí para bancos. Então, as informações aqui do Pix vão ser enviadas de forma retroativa, como eu falei no início do vídeo. Qual é o impacto que isso causa? Vamos ver já aqui. Cláusula 5ª. A obrigação disposta nas cláusulas 3ª e 3ª A
poderá ser transferida à instituição ou arranjo distinta daquela responsável pelo cadastramento do estabelecimento ou prestador de serviço, visando agrupar ou simplificar os procedimentos, desde que seja mantida a segurança e a inviolabilidade do sigilo das informações. Cláusula 2ª. Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do dia 1º do mês subsequente ao da publicação, ou seja, já está valendo. E qual é o impacto que eu estava falando aqui? Da pessoa jurídica, em geral, toda transação que foi feita via Pix, até cartão de crédito e débito, que isso já é feito, as informações, já é passado as informações, para você que é uma pessoa jurídica, vende com cartão de débito e crédito Pix e não faz a emissão do documento fiscal, não calcula os seus impostos com esses recebimentos, você pode sim ser autuado. Inclusive o Pix está dizendo aqui que as informações vão ser enviadas de forma retroativa, ou seja, lá de 2020 para frente. Então você pode ser cobrado retroativamente, autuado e ter aí a multa, né, sobre esse valor do imposto que você deveria recolher, tá? Isso, pessoa jurídica em geral. Agora, para pessoa física, o que impacta aí? O que acontece? Para você que é uma pessoa física e recebe via Pix, vamos supor que você seja um trabalhador contratado no regime CLT ou autônomo, que seja. Se você é um trabalhador contratado no regime CLT ou tem um contrato de autônomo, não tem problema nenhum você receber um Pix, desde que esse Pix ele esteja aí de acordo com seus rendimentos, esteja batendo aí com seus rendimentos. Agora, se você recebe valores além daquilo que você declara, né, seja como autônomo ou seja como pessoa registrada no regime CLT, esse valor que supera, ele vai ser aí configurado como rendimento. Claro, nem sempre é um rendimento, não necessariamente ele é um rendimento, porque pode ter situações, por exemplo, em que você fez um empréstimo e a pessoa que te emprestou fez um Pix para você. Se é um empréstimo, você pode formalizar esse empréstimo e isso não é configurado um rendimento. Assim como você pode ter recebido também uma doação, tá? Se você recebeu uma doação, isso não é um rendimento, doação é doação. Porém, isso tem que ser regulamentado, tem que ser aí configurado. Uma doação tem que ser declarado no teu imposto de renda, bater essas informações para que não seja configurado um rendimento. Agora, caso seja um rendimento mesmo, você é CLT e você recebe pagamentos superior ao teu salário que você costuma receber, você é tributado como autônomo ou profissional liberal. Onde é que você informa isso? Lá no Carnê-Leão, onde você faz o recolhimento do teu imposto de renda antecipado e depois transmite para a tua declaração do imposto de renda. Então, o que você tem que fazer? Verificar qual é a tua situação. Inclusive, vou deixar aqui o card do vídeo para vocês assistirem sobre essas situações do imposto de renda, sobre esses cruzamentos de informação, quando você tem rendimento, doação, quando você tem empréstimo, tudo isso para você assistir de uma forma mais detalhada e entender o que eu estou falando, tá bom? Então, para você que é uma pessoa física, caso isso não seja rendimento, você deve declarar como doação ou como empréstimo, se é essa a tua situação. Caso não seja, se for um rendimento, você vai lá no Carnê-Leão, calcula o imposto e paga esses impostos para que você não seja autuado e não corra o risco de ter que pagar esses impostos retroativamente, inclusive com multa. Agora vamos ver a situação do MEI. O microempreendedor, como é que vai impactar isso? O que pode acontecer? O microempreendedor, pelo fato dele não ter obrigatoriedade de emitir nota fiscal para uma pessoa física, mas emitir para a pessoa jurídica, o que você tem que considerar? Os seus recebimentos, cartão de crédito, débito, Pix, os seus rendimentos, se ele estiver dentro do teu limite, dentro do limite permitido anualmente para o MEI receber, não tem problema nenhum, você pode receber o Pix normalmente. Agora, se os seus rendimentos ultrapassarem, tá? E isso aí desde aquele período, da forma retroativa, né? O ano, aliás, do período retroativo que vai ser informado, se você ultrapassou, você pode ser desenquadrado do seu regime tributário e ter que pagar esses impostos todos retroativamente, inclusive com multa, ser autuado. Por quê? Se esses valores, se essas informações vão ser passadas de forma retroativa e você não recolheu, corre aí sim um risco de ser desenquadrado do regime tributário e você ter que pagar os impostos de forma retroativa, seja como simples nacional e até como lucro presumido, dependendo do desenquadramento que pode ocorrer. E para finalizar, para que vocês possam se regularizar, seja pessoa jurídica ou seja pessoa física, se você entende que os valores retroativos que vão ser informados são valores que não foram declarados e não foram pagos esses impostos, você pode fazer sim, independente de ter emitido esse documento fiscal, independente de ter nota fiscal, você pode já declarar
e recolher esses impostos. Pode ter autuação por falta do documento fiscal? Sim, isso não vai impedir, mas você pode recolher sim esses impostos, já se antecipar retroativo, se você entende que não foi informado. E você pode também, até se você não recolher, você pode ficar esperando essa autuação, mas não é a orientação mais correta, tá bom? Então, se você não declarar isso, se você entende que ultrapassou e que não declarou, você pode sim declarar e regularizar essa situação, tanto você, pessoa jurídica, como pessoa física. No caso da pessoa jurídica, é calcular os impostos, tá? Pelo sistema que você recolhe, seja simples, presumido, e na pessoa física, recolher o carnê-leão e pagar esses impostos. Agora, se você não fizer essa regularização, você corre o risco, sim, de ser cobrado retroativamente, ter autuação e a multa dos valores que você não recolheu. É claro que nós não sabemos o que vai acontecer exatamente nessa situação. Essa situação de informações retroativas, não sabemos se a pessoa vai ser, seja pessoa física ou jurídica, vai ser autuada ou cobrada. O risco já existe. A multa para quem, a partir de agora, não declarar, não vincular ao documento e não recolher os impostos, essa multa já existe? Sim, pelo Estado. Pode existir também pela Receita? Sim, a multa já existe. Agora, o que você fez retroativamente, é possível você recolher agora, é possível se regularizar agora e evitar essa autuação e multa, tá bom?